Fala pessoal, como é que estão aí? Tranquilos? Legal. Então, quando a gente é estudante, quando a gente está fazendo prova, quando a gente está na faculdade, quando a gente está fazendo concurso, exame de OAB, se tem uma coisa que a gente não pode abrir mão na nossa vida nessa época, é da sorte. Tá? Então eu venho aqui, eu falo o tempo inteiro de conteúdo para vocês, de estudo, de preparo, mas eu nunca me esqueço, eu nunca deixo de lado a sorte. A sorte é um elemento básico. Você tem que ter ela do seu lado. E eu estava aqui hoje, estava zanzando pela minha casa e as minhas filhas estavam assistindo aqui a Barbie. E eu já admirava muito a Barbie, porque ela, afinal, ela oferece entretenimento aqui para as minhas filhas, minha esposa, a mulher da minha esposa adora a Barbie. Então vejam, eu vejo aí gerações e gerações e gerações que vêm se divertindo com essa personagem incrível, criada lá nos Estados Unidos, a Barbie. E os ensinamentos que são trazidos para as crianças hoje são importantes, porque vem de uma forma lúdica, vem de uma forma de entretenimento, por meio de um entretenimento, mas vem trazendo mensagens que são importantes. E quando eu escutei isso por parte da Barbie ali, eu falei para minha filha, pera um pouquinho aí, deixa eu dar uma olhada aqui que ela falou agora. O que ela disse? Tá, então o que ela disse que me chamou a atenção na hora ali, e já linkou com uma situação vivida por mim mesmo e que eu não abro mão de forma alguma, que é a sorte na nossa vida, que a gente precisa ter também ao lado do conteúdo. Então eu fui saber agora, acabei de saber, a minha filha me explicou ali, que a Barbie que hoje tem 61 anos, né, a personagem, 61 anos de idade, ela é de 1959, ela tem 3 irmãs já hoje, né, a Skipper, a Stacy e a Chelsea. São as 3 irmãs mais novas da Barbie. E o que aconteceu? A Barbie estava saindo para fazer um curso lá, um dia, um curso de robótica. Ela parece que fazia robótica e ela deixou a irmã dela, a Skipper, ela deixou a Skipper incumbida de preparar a festa para os pais, né, delas, das 4, uma festa de aniversário de casamento de 20 anos. Né? Então, ela deixou lá a Skipper, que era a mais velha das 3 que ficaram, a Skipper ficou incumbida do preparo dessa festa. E na hora que a Barbie estava saindo, ela pegou o carro dela, ela estava saindo, ela jogou as coisas dela dentro do carro e ela gritou para a irmã dela, né? A família estava inteira ali na porta da casa. Ela gritou para a irmãzinha, para a irmã mais nova, né? A que vinha na sequência, a Skipper. Boa sorte no preparo da festa. E a Skipper respondeu, sabe como para ela? Ela falou assim, sorte é para despreparados. E eu discordo completamente disso. E de vez em quando a gente ouve, né, essa frase, é uma frase meio de efeito, é uma frase que quer dizer que você tem que ter preparo, que você tem que ser só forte, que você tem que ter só conteúdo, que você não tem que olhar para a questão da sorte, do azar, que você não tem que ter uma espiritualidade, que você não tem que ter uma emoção por trás aí do conteúdo que você vai apresentar. Nada disso. Se você for para uma ocasião, vamos dizer assim, completamente desvinculado, né? Então quer dizer, você desencanou completamente da sorte, do azar, você desencanou completamente do seu emocional, o que vai acontecer? A chance de você não obter o seu resultado é enorme. Eu já disse isso aqui algumas vezes e eu repito, presta atenção nisso, você nunca vai estar definitivamente preparado para uma prova. Nunca. Você simplesmente tem que ir para a prova com o que você tem de preparo. Você tem que dar o seu máximo até antes ali da prova, até horas antes da prova e ir para a prova com força e fé. Força e fé, quer dizer, conteúdo e emoção, tá? Com vontade de passar naquilo. E isso aconteceu comigo. E eu já disse isso em aulas para vocês aqui, tá lá no nosso canal Responsabilidade Civil na Veia. Eu já disse isso, eu já contei esses casos. E eu não tenho como desdenhar da sorte. Eu sou a prova viva de que a sorte gera uma influência na nossa vida fundamental, cabal, decisiva. E eu já contei para vocês que na primeira fase do concurso que eu fiz, por exemplo, né, para a magistratura aqui de São Paulo, eu passei na nota de corte. Então, primeiro que isso já é sorte, porque a nota de corte era 64. Para eu tirar 65 ou 63, ora, qual que é a diferença? Nenhuma. A diferença é que você poderia ter acertado uma a mais ou uma a menos.
Nenhuma. Isso significa que você tem mais conteúdo ou menos conteúdo? De forma nenhuma. Como que uma questão teste pode definir se você tem conteúdo ou não? É uma questão de sorte e azar mesmo, tá? É uma questão de sorte e azar mesmo. Quando eu bati 64 e eu acertei aquela questão que eu já disse para vocês aqui, aquela questão do Frei Galvão, quando eu disse que eu acertei aquela, sem nem saber quem era o Frei Galvão, eu já admiti isso aqui, já fui sincero, transparente. Eu não sabia, hoje eu sei, eu já disse, eu fui estudar depois porque eu devo muita coisa a esse Frei. Por quê? Porque, pô, foi aquela questão que me fez bater 64. E quando eu bati 64, eu fui para a segunda fase. Se eu tivesse ficado no 63, eu não teria ido para a segunda fase. Quem sabe eu não teria ido para a terceira fase. Quem sabe eu não teria conseguido aprovação no concurso. Então, quer dizer, eu devo àquilo. Eu devo àquele momento. Eu devo àquela questão. Eu sou grato àquilo que me aconteceu. Aquele momento foi um momento de sorte na minha vida. Foi um momento de sorte na minha vida e eu agradeço àquele momento. Eu agradeço muito àquele momento. E eu quero ter outros momentos de sorte iguais àquele. E daí eu falei já também aqui, eu fui para a segunda fase do concurso. Essa segunda fase foi no domingo. Não foi no sábado, eu já contei aqui, foi no sábado. Na sexta-feira, até as 10 horas da noite, eu estudei. Então, quer dizer, estava buscando conteúdo. Só que o que eu fiz? Eu peguei as provas de segunda fase, que são dissertativas, a segunda fase, eu peguei as provas de dissertativas, né, dos 10 anos anteriores. Então, eu tive esse cuidado, veja como você tem que aliar interesse, curiosidade, empenho com a sorte. Eu peguei as 10 últimas provas de direito civil que houve na carreira da magistratura, peguei as 10 e fiz o quê? Eu vi que estava faltando ali um tema que é fundamental no direito civil. E sendo fundamental no direito civil, é fundamental no exame de magistratura, pelo menos na magistratura estadual, que é o meu caso. Não é? Qual é o tema? Qual era o tema? Alimentos. Eu percebi que nas últimas 10 provas, a temática alimentos, né, prestação alimentícia, pensão alimentícia, como queiram, não tinha caído nas provas. O que eu fiz? Eu peguei um livro e fui estudar alimentos. E li alimentos. Li alimentos na sexta-feira. Passei a tarde lendo alimentos, decorei um monte de coisa ali sobre alimentos, decorei um monte de coisa. E o que aconteceu no sábado? A hora que eu abri a minha prova de direito civil, assim, acredite se quiser, pessoal, tá? Acredite se quiser. Eu tô contando a história do que aconteceu comigo aqui, tá? Tô sendo honesto. Seria muito mais fácil eu falar o seguinte: nossa, eu sabia tudo de alimentos. Eu já vim durante a faculdade sabendo alimentos, né? Então, eu sabia tudo de tudo. Não sabia tudo de tudo. Como eu digo aqui sempre, você nunca vai estar preparado. Eu não sabia tudo de tudo, eu sabia aquilo que eu tinha na minha mão. Aquilo que eu tinha na minha mão, eu fui com as armas que eu tinha na minha mão. Tá? E quais eram naquele caso? Uma delas era o meu conhecimento que eu tinha obtido um dia antes sobre alimentos. Sabia tudo. É lógico que eu sabia tudo, eu tinha lido um dia antes. Eu fui dormir com aquilo na minha cabeça. Aliás, eu acho que eu nem dormi direito. Né? Quem que dorme se você estudou até as 10 horas da noite da sexta-feira para fazer uma prova no sábado às 8 horas da manhã, na verdade, é muito difícil você falar que você conseguiu ter uma noite de sono tranquila, né? Você fica pilhado mesmo. E é bom ficar pilhado. Eu já disse isso aqui. É bom ficar pilhado. Não é bom você ter um relaxamento para você fazer a prova, como dizem alguns, e eu repito, não é bom isso. Não é bom. Se você vai fazer uma prova domingo do exame da OAB, não tem essa história de no sábado você ter um dia de relaxamento. O que vai acontecer? O seu cérebro vai relaxar. Não é? É sabido de todo mundo. Segunda-feira, como é que você está? Segunda-feira é o dia que você está mais. Né? A sua cabeça demora, você precisa ligar, você precisa voltar a funcionar. Por quê? Porque você relaxou ao longo do fim de semana. Relaxou no bom sentido, né? E também no sentido que você quiser. Você descansou, né? Você ficou numa boa, você ficou tranquilo. Né? Então a atividade cerebral, ela também, né? ela arrefeceu. E o que acontece? Se você for fazer uma prova no domingo de manhã, estuda sábado até as 10 da noite. Essa é a minha sugestão para você. É sugestão clara, cabal. Eu digo isso, assim, isso é certeiro. A chance de você passar em relação à pessoa que tem o mesmo conteúdo que o seu e descansou no sábado é enorme, é muito maior. Nessa comparação
duas pessoas com o mesmo conteúdo, uma que chega na prova ligada e uma que chega na prova relaxada nesse sentido, a chance dessa daqui, a ligada, passar é enorme, é muito maior, tá? Então, não diminua as suas chances, aumente as suas chances, tá? Cada ponto é importante para você aumentar as suas chances. E daí eu fui para a terceira fase, e na terceira fase, então, se a gente está falando de sorte, aí é que eu tenho que atribuir uma parcela significativa, né, a esse elemento, sorte, né, aliado ao conteúdo, que eu já disse também aí, durante todas as aulas, como é que a gente vai obtendo conteúdo ao longo da faculdade. Já disse para vocês que eu fui estudando muito, né? Estudava muito mesmo, 15 horas por dia a gente estudava, eu estudava. Então assim, agora, eu não vou desdenhar disso que aconteceu comigo. Eu já contei o caso na primeira aula do meu canal, lá tá lá o caso. Tá lá o caso em que a rapaziada estava querendo fazer um trabalho que envolvia o direito de privacidade, o direito de imprensa, não conseguiram fazer, eu peguei para fazer para eles, fiz, cheguei lá no exame da magistratura de terceira fase, exame oral, o que aconteceu? Caiu uma pergunta que não era exatamente essa pergunta, privacidade e imprensa, não era exatamente essa, mas era direito de propriedade e tombamento de bem pelo Estado. Eu desenvolvi o mesmo raciocínio aqui, desenvolvi o raciocínio e passei na prova. Passei na prova com base num estudo que eu tinha feito há 3 dias atrás. Há 3 dias atrás eu tinha feito aquele estudo por um grupo de alunos que me pediu para fazer aquilo. Quer dizer, da onde surgiu esse grupo de alunos? Da onde surgiu esse grupo de alunos me procurando um dia na biblioteca para pedir para mim, Wendel, nos ajude a montar um trabalho que envolve 2 direitos constitucionais, direito de imprensa e direito à privacidade. De onde surgiu? Por que eu estava lá naquele momento? Por que eles não conseguiram fazer o trabalho? Por que eu falei, eu vou pegar esse trabalho e eu vou fazer então? Que eu perdi um pouco a paciência. Falei, me dá aqui que eu vou fazer isso. E a partir daquilo ali eu obtive o conhecimento para eu poder desenvolver durante aquela prova de exame oral. Por quê? Porque eu atribuo isso sim a uma parcela, não é? A uma parcela da sorte. Eu atribuo isso a uma parcela da sorte. Por quê? Qual que seria a diferença que eu faria aqui agora batendo um papo com você? A diferença que eu faria entre sorte e azar? Para mim eu faria, eu não pesquisei isso, eu não sei, não fui no dicionário, eu tô aqui dando a minha ideia, tá? A minha ideia é a seguinte, por exemplo, nessa questão do ponto lá, do 64 que eu obtive lá, para passar na primeira fase, prova teste, primeira fase, nota de corte 64, eu bati 64. O que para mim seria sorte? O que para mim é sorte? Sorte para mim é naquela questão do Frei Galvão, eu acertar a questão, eu dar um chute naquela questão e eu acertar aquela questão. Aquilo ali é sorte. Agora, os outros 63 pontos foram advindos do meu conteúdo, do que eu tinha estudado. Agora, tinha uma questão que eu não sabia. Tinha uma questão das 9, eu errei as outras, 63 eu acertei, e tinha uma que eu não sabia. Essa uma que eu não sabia eu chutei. Nesse chute eu dei sorte. De 4 alternativas, eu tinha 1/4, 25% de chance de acertar, acertei. Isso para mim é sorte. Tá? O que seria o azar? O azar seria eu errar. Seria eu bater numa errada, numa equivocada. Eu teria ficado no 63. Quer dizer, eu teria tido o mesmo conteúdo, tá? Eu estaria com o mesmo preparo, eu tinha tido o mesmo empenho, tá? Eu fiz tudo o que eu podia, tudo que eu podia. Em tempo, assim, muito célere, como eu já disse para vocês aqui. E mesmo fazendo tudo o que eu podia ter feito, por uma questão, eu acertando ela, eu atribuo isso à sorte. Eu errando ela, eu atribuiria isso ao azar. Portanto, a sorte e o azar, eles vão trabalhar aí completamente ligados com o empenho, o conteúdo, a sua dedicação, a sua disciplina. E a partir desses elementos, a partir da busca que você vai fazer atrás do conteúdo, atrás do seu sucesso, da aprovação na sua prova, aí, a partir daí, tá? Para lá dos 90%, talvez, não sei quanto, não vou dar aqui, não tem como fazer essa conta, tá? Mas quase batendo lá no 100%, você conta assim com uma dosezinha que se ela vier, ela vem muito bem, né? Tudo que vier vem bem, Cleiton e Cledir. Então veja, tudo que vier,
ao seu bem. Tudo que vier de bom para você, pega tudo que é de bom para você. Pega tudo na hora de você fazer prova. Por quê? Porque na vida a gente vai ter um monte de situações de azar. Isso é óbvio, todo mundo passa por isso, né? Se você dá um chute você está jogando bola, você dá um chute no gol, ela dá na trave e sai, foi azar. Poxa, você deu um baita de um chute, você acertou a trave. A bola passou por vários zagueiros, a bola passou pelo goleiro e você acertou a trave. Se ela saiu, é azar. Ela podia ter batido na trave e ter entrado, sorte. Né? Você fez tudo que estava ao seu alcance, bateu e entrou, sorte. Fez tudo que estava ao seu alcance, bateu e saiu, azar. Azar, tá? Então vejam, se você pode contar com a sorte, por que você não vai contar com ela? Por que você vai desdenhar disso? Não desdenhe disso. Pegue ela para você. Então, eu diria aqui para Skipper, ela certamente ela é mais nova que a Barbie, né? E a Skipper, ela disse lá, sorte, voltando aqui, sorte é para despreparados. Não senhora. A sorte, ela acompanha também os preparados. E essa, para quem quiser ver, tá, tem na internet aí, é a temporada 1, episódio 1, anotei aqui até o nome aqui do episódio, O Bolo Perfeito, para quem quiser assistir lá. As moças gostam, né? As mulheres gostam, as meninas gostam. E eu anotei aqui para fechar esse raciocínio uma frase que está dita pela Barbie, se procura na internet, você vai ver. E eu, realmente, como eu estou entrando aqui, eu estou me valendo desse episódio dela aqui, dessa ideia dela aqui para poder dar a minha aula hoje aqui para você, a minha aula postural, a minha aula comportamental, a minha aula de estímulo, de incentivo para você fazer o seu estudo aí. Eu separei uma frase da Barbie aqui, que eu procuro sempre tratar com as minhas filhas aqui em casa, isso, com os alunos, com o pessoal que a gente trabalha, não é? Com os nossos parceiros de trabalho, todos. E a frase é uma frase com a qual eu encerro aqui a nossa aula. E ela diz assim, sempre deixe as coisas melhores do que você encontrou. Olha que interessante isso. Olha que interessante uma mensagem dessa, passada de forma lúdica, passada de forma, numa forma de entretenimento para as crianças. Então as crianças, elas crescem com uma frase dessa. Eu acho isso super importante. Eu acho super importante a gente dedicar as nossas crianças, aos nossos filhos, né? Àqueles que nós estamos formando, dedicar a eles material bom, material de conteúdo. Eu tenho dito isso lá nas minhas redes sociais, aqui nas minhas redes sociais. Eu tenho dito isso, você vai pegar vários vídeos aqui, eu tenho muito conteúdo sobre isso, sobre o material que está sendo levado ao público, né, à nossa juventude, principalmente. Então, eu penso que se você insere uma informação dessa, de vida importante, trazida por um personagem tão respeitado quanto a Barbie, para uma criança, a criança vai ter aquilo como algo criterioso. Ela vai olhar aquilo e ela vai tirar algo de bom daquilo. E eu acho importante a gente passar essas ideias. Então, a frase com que eu fecho aqui, e eu agradeço a Barbie por ter me dado essa oportunidade de bater esse papo com você aqui, sempre deixe as coisas melhores do que você encontrou. Esse é um norte importantíssimo para a nossa vida. Vamos ver se a gente consegue fazer isso ainda hoje na nossa vida, ainda nesse fim de semana. Vamos deixar as coisas melhores do que a gente encontrou. Em tudo, na nossa casa, agora mesmo. Vamos deixar o nosso conhecimento melhor do que ele estava, né? Tudo que você tiver aí na sua casa agora, os relacionamentos entre as pessoas que estão aí na sua família, tudo pode ser melhorado. A nossa alimentação, os cuidados com a gente mesmo, tudo vai nos levar a um momento melhor de vida e para os estudantes, os concurseiros, a uma possibilidade de sucesso ainda maior. Nunca sendo excluído, sempre sendo escolhido, é essa a nossa ideia aqui sempre. Tá mais uma ideia entregue aí na sua mão, aproveita, fica bem, todos com Deus, tudo de bom na vida de vocês e até a próxima. Brigadão, um abraço!